Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Estou aqui com minha esposa, host desse podcast, Lara Guiar. Olá, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui em mais um episódio do Elo Dental Cast. E hoje a gente está com o nosso primeiros convidados que vieram de outra cidade. Estão aqui em Natal para gravar com a gente. Quem são nossos convidados, Gustavo? Então, você que já viu aí a legenda, você já sabe o nome. Mas eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com a história desse casal empreendedor que construiu uma clínica modelo no interior da Paraíba, onde muitos achavam talvez que seria impossível criar uma clínica daquele tamanho, e hoje faturam milhões de reais todos os meses com odontologia. Então fiquem até o final, escutem com atenção que eles vão passar para vocês os insights, as dicas, porque estamos aqui hoje com Catarina e Eugênio da Clínica Oral C. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Lara e Gustavo. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, conhecer vocês pessoalmente. Estamos até um pouco nervosos, né, gente? É o nosso primeiro Normal. podcast. É o nosso Olha, primeiro gente, podcast. É uma honra e vai ser um prazer essa conversa aqui. Então, gente, primeiro, é uma honra pra gente também recebê-los aqui. A gente admira demais vocês, né? Eu acho que todo mundo na profissão, na odontologia principalmente, que faz um bom trabalho, que transforma a profissão, que ajuda e impacta um número enorme de pessoas, como vocês impactam, deve ser exaltado, entre aspas, né? Deve ser visto, deve ser reconhecido. Então aqui, para começar, nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que vocês fazem. E a gente já admira vocês há um certo tempo e a gente quer conhecer melhor quem são vocês, quem é a Catarina e quem é Eugênio, por que odontologia e onde é que vocês se conheceram. Para quem ainda não conhece, começar a entender como é que essa história foi construída. Mas antes eu vou dizer que é engraçado, que eu sempre ouvia na internet as pessoas falando, não, porque eu fiz meu amigo da internet e tal. E é engraçado que a gente já acompanha vocês há muito tempo. A gente está se vendo hoje pela primeira vez, mas a gente já se sente íntimo, porque a gente está ali nos stories vendo todo dia. E aí, doutor Eugênio vai ficar mais nervoso, doutor Eugênio. Tudo certo, vamos lá. Pode continuar. Desculpa, tá. Pode ficar à vontade. Então, fiz odonto na UFRN, eu terminei em 2007. E no mesmo ano eu passei num concurso da Prefeitura de São Bento, lá na Paraíba. Foi quando eu conheci a cidade. Então, de fato, eu não conhecia ninguém lá. Fiz o concurso, passei e assumi esse concurso. E depois de um ano, trabalhando lá no PSF, conheci Catarina. Isso. Eu sou Catarina, formada na Universidade Estadual da Paraíba. E nesse mesmo concurso público que o Eugênio passou, eu também passei. Mas na época eu ainda estava na faculdade, ainda estava na graduação. Mas fui convocada bem no período que eu consegui antecipar a minha colação de grau. Enfim, funcionou. Mas o Eugênio já morava em São Bento nesse... De forma improvisada, morava numa pousada com outros amigos. E aí eu cheguei, né, recém-formada, cheguei para atender, trabalhar em São Bento, no serviço público, na minha cidade natal. Mas eu também não conhecia nenhum dentista da equipe, né, que trabalhava no serviço público, nos outros PSFs. E aí, na época, lá em São Bento, não tinha centro de especialidades e Eugênio sempre foi um cirurgião de mão cheia. E estava sempre disponível para fazer as cirurgias mais complexas no PSF dele. Então, já era meio que cultural, os colegas já encaminhavam as cirurgias para ele. E minha auxiliar, que já era veterana, já sabia como tudo funcionava, quando surgia um procedimento mais complexo, a gente pode encaminhar para o doutor Carlos Eugênio. Aí apareceu esse caso, a gente encaminhou para Eugênio e aí eu também acompanhei o paciente. Foi aí que a gente se conheceu nessa cirurgia. Eu recebia vários encaminhamentos, mas essa foi a primeira vez que a dentista veio acompanhando. E é claro que eu fiquei de olho nela já ali. Fiz uma cirurgia ali, mostrando o periósteo, mostrando cada detalhe ali. Assim, estava tentando me conquistar com a odontologia. Então, a odontologia literalmente uniu esse casal. Total, né? Dentro do consultório, na cirurgia. A gente se conheceu durante uma cirurgia mesmo. E assim que terminou a cirurgia, quando eu estava me organizando para me aproximar, ela desapareceu, saiu. Acabou e eu fui embora. O que me restou foi procurar no Orkut, mas eu
digitei Catarina com K e não achava de jeito nenhum. Deixei pra lá, mas aí na semana seguinte, mais uma coincidência, né? A gente foi selecionado para um evento da prefeitura e aí a gente passou a semana junto e foi quando a gente foi se aproximando e nunca mais Foi. se distanciou. Boa. Mas é isso, a odontologia nos uniu. Então vocês já trabalhavam juntos no PSF. E quando foi que vocês saíram do PSF e começaram a trabalhar juntos? Teve esse momento que vocês começaram a trabalhar juntos em uma clínica? Vocês já montaram clínica junto? Como é que foi esse movimento? Foi. Quer falar? Pode começar. Começar, você vai complementar. Nós decidimos, nós começamos a namorar e um tempo depois a gente decidiu abrir um consultório. Nós nos tornamos sócios antes de casarmos. Essa é uma história interessante. Eu vou interromper, Catarina. Essa é uma história interessante porque eu e Gustavo também, a gente começou a namorar. Eu trabalhava num PSF, numa cidade aqui perto, de Natal, em Extremóis. E eu percebia que precisava de uma clínica para fazer os outros procedimentos, que o PSF era bem, assim, que faltava muito, muito carente. E aí a gente abriu a clínica lá em Extremóis, nós dois viramos sócios antes de namorar ou antes de casar, né? A gente brinca que foi nosso primeiro filho. É verdade, verdade. Em 2010, a gente fez as contas, espremeu tudo e a gente literalmente dividiu 50% para cada. Assim, cada um investiu a metade para abrir a clínica. A Catarina era muito resistente no começo, ela queria que todas as despesas da clínica fossem pagas com o dinheiro que ela ganhava no PSF, então... Vocês vão ver que nossa trajetória foi marcada por muitas mudanças de mentalidade, foram muitas viradas de chave para a gente se tornar. Hoje a gente se vê como empresário da odontologia. Nossa clínica é uma empresa. Eu tô aqui para ouvir essa história, viu? Mas nem sempre foi assim. A gente, nessa época do primeiro consultório, a gente estava... a gente vou pagar encarou, essa parcela aqui do equipamento, vou pagar essa, mas tem não que pagar contava que ia entrar nada, né? E a gente também foi uma época que a gente topou atender 14 horas, era uma jornada de 14 horas de trabalho, a gente atendia nos intervalos do PSF, então vendia almoço, atendia até tarde, 11 da noite, jantava, era uma fase de desequilíbrio, né? Hoje a gente está num momento que a gente busca um equilíbrio, dormir melhor, não sei o quê, mas nem sempre foi assim. Isso. A gente, né, teve que pagar o preço para subir alguns degraus. Mas também acredito que a nossa trajetória, ela, como eu falei, muitas mudanças de mentalidade, mas a gente sempre foi muito corajoso e muito ágil, muito rápido nas decisões. Acho que o fato, eu pelo menos... acredito que estarmos juntos, a gente tem uma conexão, um elo muito forte de Eugênio, eu considero Eugênio o meu grande mentor. E nós temos um olhar muito crítico e de incentivo, né? Eu tenho sempre a sensação que tudo vai funcionar. Se a gente concorda, se a gente está junto, tudo vai dar certo, por maior que seja o desafio que a gente vai enfrentar. Como também esse olhar crítico e de incentivo. Eu costumo dizer lá em casa que se eu vendo uma ideia para Eugênio, eu vendo para qualquer pessoa. Porque ele traz muita objeção. E se eu venço todas, se eu consigo convencer... É a primeira prova, né? É a prova de fogo. Então, é uma fase de preparação intensa lá em casa. Não, e é legal porque você falou algumas coisas que me geraram alguns insights. O primeiro eu escutei a minha vida inteira, quando você escuta um empreendedor de sucesso, fala assim, você tem que acreditar, você tem que batalhar, você tem que acreditar, você tem que vencer o seu medo. Eu sempre achei isso uma conversa besta, conversa para boi dormir. Mas a cada dia que passa, que a gente... estuda mais, não só a técnica odontológica, mas principalmente a nossa mentalidade, o nosso jeito de enxergar a vida. É incrível como a nossa mentalidade no fundo, o principal detalhe para o sucesso da nossa vida, e eu acho que com qualquer um. É decisivo. As viradas de chaves que você falou, tiveram várias viradas de chave para a gente se tornar empresário. O que eu vejo como virada de chave é você entender que vocês são capazes, como a gente também entender que nós somos capazes, como a nossa audiência entender que ela também é capaz de construir
o que quiser. Basta acreditar. Parece Xuxa falando, mas não é. Não, é. É de verdade. Basta acreditar, basta colocar as coisas, as objeções. Pô, mas e se for assim? E se for assim? E seguir o sonho. E mudar essa mentalidade do foco não ser o problema, o foco ser a solução. Então, foi um insight que eu tive quando você estava contando. É uma história muito legal, que é muito semelhante com a nossa. Em 2010 também a gente montou um negócio. Em 2010 também a gente criou um negócio do zero. Em 2010 também a gente dividiu, rateou meio a meio a clínica, né? E sem nenhuma aula, sem nenhum curso, sem ninguém nos ensinar nada, a gente colocou a cara e abriu um negócio lá no interior para começar, né, a nossa vida. E foi muito legal e a gente tá aprendendo muito hoje com vocês também, legal. porque é um espelho quase aqui do que aconteceu com a gente por um certo tempo. Só falta a gente faturar milhões. Que aí a gente fica igual a eles. Tem uma história que, na época, estava na minha especialização. Um colega falou bem assim, a gente já namorava, já tinha um consultório, e ele também era casado com um dentista e tinha um consultório. Aí a gente estava pensando em montar uma segunda sala no mesmo espaço, na mesma clínica. E aí ele falou assim, você vai ver. A gente também pensou assim. Colocou uma pensando em que em breve colocaria a segunda, mas a gente está com umas cadeiras até agora, né? E a gente foi bem diferente. A gente já foi com menos de um ano. A gente nem tinha nossa capacidade, né, capacidade instalada não estava usada, né? totalmente utilizada, mas a gente disse, não, a gente vai conseguir mais tempo, para mais paciente, mais tempo cada um, porque na época, como a gente não tem equipe, era só eu e ele, então enquanto um atendia, o outro auxiliava, agendava, organizava material, esterilizava, enfim. Todo o operacional ali, o backstage do consultório era a gente mesmo que organizava. E aí, não, vamos contratar uma pessoa, porque enquanto um precisar mais, aí ela auxilia, só era um auxiliar. E, enfim, a gente abriu nossa segunda sala. Foram 8 meses depois da primeira, a gente não tinha uma agenda lotada, ainda dava para conciliar, mas a gente nem fez conta, né? Acho que seria o que você está falando, a mentalidade, né? Se fala frases prontas, mas um pensamento de escassez ou de abundância. A gente sempre teve essa visão. Só vamos. E menos de um mês, depois de ter a segunda sala, claramente não caberia os horários em uma só. Em uma só. Então, ainda não estava ocupando 100% das duas, mas não cabia em uma só o atendimento que a gente fazia nas duas. Então, rapidamente vinha essa comprovação. Outra virada de chave. Mesmo antes de ocupar totalmente os horários, a gente... No começo de 2011. Aí, 2012, continuando o que motivou a abertura da clínica de Brejo do Cruz... eu ia explicar aqui, né? A segunda clínica em 2012, a gente estava num período de reuniões com todos os dentistas do PSF. Eu acabava sendo cabeça ali, uma certa liderança, mesmo sem querer, mas de repente todos estavam ali voltados a mim para eu tentar mostrar alguma coisa e eu tomava um pouco à frente nas reuniões com a secretaria. Sendo que na clínica a gente já estava faturando mais do que ganhava no PSF. E era mais uma questão de honra, eu acho. Eu achava que era um pouco desvalorizado e eu tentava mostrar que dava para melhorar aquilo ali no PSF. Só que aí uma hora eu parei e pensei, olha, se dobrar o salário do PSF não faz nenhum sentido a gente ficar. Então a gente está por uma causa que não é nossa. É melhor a gente sair logo, pedir exoneração. Porque parecia mais uma questão de pirraça minha de querer melhorar. Mas mesmo se dobrasse o valor que era, que jamais isso iria acontecer, ainda não estaria bom para a gente. Ainda não fazia sentido a gente continuar. Então a gente pediu exoneração para quem estava de fora. Vocês pediram exoneração juntos? Juntos, no mesmo dia. E a gente, para justificar, para ter um pouco mais de vida corrida, a gente alugou um ponto na cidade vizinha. A gente foi para a cidade, não conhecia, apesar de ser muito próximo. Então, até o que nos fez decidir abrir uma segunda unidade é porque a gente achou, não, a gente não vai conseguir lotar a agenda de uma cidade só. Então, vamos montar outra para a gente conseguir atingir o público de lá e a gente vai se dividir
Então, mas porque a na gente época não a gente só tinha tinha um nessa carro, a gente viajava junto. a gente não tinha tava visão sempre de colegas trabalhando com a de gente. Era equipe, eu e de ela. outros dentistas. Então, a gente tinha 2 cadeiras em São Bento, abrimos 2 cadeiras em Brejo. Hoje em dia, que a gente tem essa noção de hora clínica e tudo, de como é desvantajoso deixar um consultório parado, mas a gente deixava. Tá? Íamos os 2 para a mesma cidade no início, entendeu? Aí a outra cidade ficava totalmente descoberta. E falando de marketing, né, que se a gente for... Porque a gente associa muito hoje em dia ao marketing digital, que é... Mas o marketing sempre existiu, né? Então a gente entrou no digital em 2019, mas 2012, quando a gente abriu a clínica de Brejo, a gente usou uma estratégia de marketing muito boa, um carro de som, né? Alugou tendas, colocou um carro de som, tinha salgadinhos lá na frente da O clínica. lançamento. E nesse evento de inauguração da clínica, a gente encheu a agenda para 4 semanas. Então foi um sucesso total. E a gente achou que estava tão bom que a gente já sabia o caminho das pedras, né? Vamos montar a terceira clínica. Aí montamos, fizemos porque o investimento que a gente fez em Brejo do Cruz não foi... A gente não comprou cadeira novinha, não comprou usada, enfim. Aí sabemos o caminho das pedras. Vamos montar a terceira unidade. Em outra cidade pertinho lá, Paulista, compramos tudo novo, super investimento. Mas faltou energia mesmo, sabe? Não acredito. Funcionou. A gente tenta justificar com uma coisa ou outra, mas algumas frases que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu vi uma frase que estou tentando aplicar, não justifique aquilo que lhe diminui, por exemplo. Não treinei de manhã. Eu não treinei hoje de manhã porque eu estava... Não, só não treinei. Porque se você começa a justificar o que você faz de errado, você está criando desculpa para o seu cérebro para... tudo bem, você não fez aquilo que devia, mas tem esse motivo. Se convencendo que dá certo, né? Então, a gente se convencia até pouco tempo que a segunda unidade, aliás, a terceira unidade de Paulista não deu certo porque o ponto não era bom. A gente escolheu um ponto em frente ao Banco do Brasil, porque era bem movimentado. Explodiram o Banco do Brasil na semana que a gente inaugurou e o banco ficou fechado. Então, não tinha... Baixou a energia, a gente... 6 meses a gente fechou. O que é que acontecia? A gente já tinha uma demanda nas outras cidades e quando a gente ia para lá, não tinha. Aí a gente ficava com a sensação que estava perdendo tempo de produzir. Porque né? só era eu e ela, então ia para Brejo lotado. Eu até tentei continuar, porque a Orto, eu tinha aquele tempo de espera para fazer acumular pacientes e tudo. Só que aí a estrada, a gente tinha umas objeções, não vai sozinha, não sei o quê, a estrada mais complicada, então a gente fechou esse consultório, guardou as cadeiras, deu uma recuada, pensou melhor. Mas aí bem rápido. Bem rápido a gente já foi para outra cidade. Analisando hoje, a gente agia muito rápido. A gente agia muito rápido. 2010 uma cadeira, 2012 a segunda clínica e 2013 a gente já tinha refeito a clínica que não deu certo. A gente foi para a cidade aqui do Rio Grande do Norte, Jardim de Piranhas, que é a primeira cidade depois de Caicó. Já tinha lá, a cadeira de Paulista que tinha fechado, aí... trouxe os equipamentos Paulista para lá e lá deu certo. E aí... E eram só vocês ainda? Só eu e ela. Mas aí, 3 clínicas. Exato. 2013 a gente já tem uma agenda lotada. Lotada de... a gente tinha criado uma regra dela não atender de manhã. Ela começava de 2 da tarde e ia tranquila até 10 da noite. Sim. Então ela era 8 horas seguidas. E eu não tinha essa regra, era de manhã até 10 da noite. Nessa então, lotado mesmo. Tem as metas. Fala das metas que a gente tinha. Deixa só... Você vai falar das metas, que eu quero ouvir. Mas eu vou só pegar um insight aqui. Que eles vinham de uma clínica de sucesso, a segunda de sucesso, a terceira deu errado. O que é que acontece com a maioria das pessoas? Desiste. Diz, vixe, Maria, não dou para isso, dei errado, o que é que eu fiz? Vai pensar, fiz algo muito errado. E aí acaba desistindo. Pode ter até acontecido com você aqui, que está nos ouvindo. A gente comete um erro e aí desiste, fica com aquela mentalidade de que é um fracassado. E vocês erraram, mas disseram, peraí, vamos lá, levanta a poeira, dá a volta por cima, né? E vamos, de novo, tiveram ainda coragem de abrir em outra cidade. Vocês foram persistentes. E todo mundo que é de sucesso tem essa característica da persistência, de levantar, de cair, de levantar, de cair, de levantar, porque é muito difícil acertar de primeira, chegar e pronto, do nada você está com a clínica faturando milhões. Não é assim o caminho, não é? Com certeza. Então, 2013, assim, a gente já tinha uma agenda lotada e a gente percebeu que não dava mais para expandir, mas ainda não tinha aberto a mente para ter uma equipe com outros dentistas. Não tinha. Então, aí ia falar das metas.
eu ainda tinha, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, sobre o fato da gente abrir para a equipe nossos números, colocar metas em cima de números, mas isso não foi desde sempre. Isso Nem foi sempre foi assim. um A gente tinha amadurecimento também que a essa gente objeção de abrir o número, talvez falar sobre dinheiro, né? isso, a minha auxiliar ou a minha recepcionista vai crescer o olho, vai achar que eu estou ganhando muito. Então a gente não falava sobre números. Mas eu tinha uma mentalidade que precisava ter metas. E uma coisa muito simples que eu tinha era quantidade de manutenções. A gente sabe que tem muitos pacientes que acabam faltando na manutenção, então tinha que ter algum critério ali para que a gente conseguisse trazer esses pacientes para manutenção. Então eu criei regras, criei quantidades mínimas para que elas as metas da clínica eram eu que fazia. Eu que tinha que entregar. Sim, ele fazia as metas para você meta cumprir. pra eu bater. Entendi. Sensacional. Sempre estimulando, né, gente? Sempre tem que estimular. Sempre estimulando e ajudando ela a crescer. Eu entendo perfeitamente. E quando ela estava cansada, se ela pedisse para marcar menos pacientes, ela estaria prejudicando a equipe, né? Então, tinha muito essa pressão dela. Mas é porque eu não conseguia colocar metas. Eu não podia dizer, eu quero fazer tantas cirurgias, porque era a demanda que aparecia, né? Eu não tinha muito como colocar metas em cima do que eu fazia. E o que é que eu fazia? Eu fazia tudo menos orto. Toda a parte de cirurgias, de clínico geral, de própria endodontia, E a que vocês devem, né, na opinião de vocês, desde o início vocês conseguirem ter um sucesso na agenda? O que vocês acham? Qual foi o fator que influenciou? O que vocês atribuem logo no início de carreira, que eram clínicas pequenas, interiores, em cidades que muitas vezes se sustentam apenas com o serviço público, né? Desde o início vocês já conseguirem isso? Eram as ações de marketing com carro de som? O que ajudou? Ou era uma relação com o cliente? O que vocês acham que nessa época foram fatores importantes para esse sucesso? Eu acho que era o boca a boca. A relação com o cliente. A relação com o cliente mesmo, porque o marketing não era uma coisa tão expressiva, né? O que a gente fazia tanto que quando a gente mergulhou mesmo no mundo do marketing digital, foi com uma proposta bem clara, que era de ganhar autoridade, já que as nossas agendas já eram cheias. A gente já não tinha mais tempo para acolher mais pacientes nas nossas agendas. A gente entrou numa zona de conforto, digamos. Toda essa velocidade teve um gapzinho aí que foi de zona de conforto total. Depois que a gente abriu Jardim, que deu certo, a nossa agenda lotada. E a gente deu uma estabilizada nessas... Aquela coisa, mais do que isso não precisa. Não cabia, na não verdade. Cabia. Não era nem naquela mentalidade da época, que a gente já estava batendo a cabeça no teto. Não tinha mais só nós dois. A gente já tinha um faturamento 8 bom. Colaboradores, somando as 3 clínicas, 8 colaboradores, as funcionárias, né? No caso, CLT, e nós dois. Então, e aí não tinha como, não tenho mais tempo para atender mais. O que a gente fez foi reformar as clínicas, sabe? Certo. Trazer mais conforto para os pacientes, mais melhorar tecnologia. Exato, melhorar a experiência. E aí, quando virou a chave para ter mais profissionais, para que a gente consiga chegar no que é hoje? Vamos falar antes de como a gente entrou no digital, né? 2019, que foi motivado a ganhar autoridade. Então, 2019 eram só vocês dois ainda. Isso, e as 3 unidades, cada uma com 2 unidades, com dois cada equipamentos. Com 2 cadeiras. Certo, perfeito. E a gente tinha uma dificuldade de entrar no digital porque a gente sempre foi muito cri-cri. Muito vaidoso com o que a gente postava, assim, apesar de ser um Instagram pessoal, mas assim, é aquela história, vamos postar aqui o prato, afasta um pouquinho esse copo. Sempre teve muito cuidado com o ambiente, com o que está mostrando na foto, nas nossas fotos particulares, pessoais. Então eu não conseguiria postar alguma coisa da odontologia, da rotina, de qualquer jeito. Não fazia sentido. Então, quando eu nunca tive esse pensamento, talvez, de quem está postando, está precisando de pacientes. Mas quando eu via algum colega postando algo ruim, eu ficava incomodado, sabe? Porque eu já pensava, eu não posto tudo, eu posto a parte boa da minha vida. Então, se ele está postando isso é a parte boa. Então, eu ficava resistente a não postar de qualquer forma. E a gente tinha, de fato, agendas lotadas. Apesar da gente ter entrado nessa zona de conforto, esse gap aí de 2013 a 2019, eu sempre tive muito controle de planilhas. A gente falou também antes aqui nos bastidores sobre essa questão do ter que ter um desequilíbrio para conseguir resultados. Então,
Desde lá de 2010, quando a gente entrou, eu procurei vários softwares odontológicos e não achei. Então, eu criei. Criei planilhas, criei várias coisas, sabe? E tem um controle dos números desde o primeiro dia de atendimento, de gráficos, de tudo. E a gente sempre teve como meta, por exemplo, a gente está em junho. Junho tem que ser o melhor mês da história da gente. O melhor então, comparado junho de todos a os junhos. anos. Então, a gente sempre botou metas contra a gente mesmo, né? Não se comparando contra as pessoas. Então, mesmo nesse período de 6 anos, a gente sempre bateu. A gente nunca teve um ano pior do que o outro, mas estava numa progressão aritmética, digamos assim. Tinha um crescimento, mas não tão era tão exponencial. expressivo, mas né? um ano melhor do que o outro e sempre vencendo a inflação. Então, Eugênio, você sempre teve essa facilidade com números, em fazer planilha, em ser organizado. Você fez algum curso nessa época? Você se preparou ou foi algo que você ia fazendo no feeling? No feeling, sempre muito... Ele sempre foi muito bom em números, na matemática e em tudo, né? E aí ter esse controle. A gente começou no papel, mas rapidamente ele vai transformando tudo. Ele é muito... Ele é gênio. Não é à toa. Olha aí, ele é um legal, gênio. tá vendo? Então, nesse período aí, no caso 2019, até já pulando aqui, a gente passou por esse período, mas a agenda cheia e a gente não tinha necessidade na nossa mente até então Na mentalidade de trazer outros daquela pacientes. época, né? Mas a Vocês gente vão vendo que queria vai sempre colocar o pé no digital, talvez até por vaidade. Certo. Então, a gente foi... Como é que foi? A gente encontrou a Simon, né, que é a nossa assessoria de imagem e comunicação, e foi dando os primeiros passos. E foi a história clássica, né? Não vou gravar vídeos, Na a primeira foto reunião. já é suficiente, mas a nossa intenção em ganhar autoridade, a gente também tinha uma comunicação ainda que precisava melhorar, né? Mas a gente tinha coragem para fazer, né, gente? Você tinha mais do que eu. Que é normal, lá em casa também, Lara é muito Aham. mais desenvolta do que eu. Mas aí encarou todos os desafios, buscando esse ganho de autoridade. E, obviamente, a gente entra com a mentalidade e vai vendo as possibilidades, vai se preparando para os próximos passos e vai se desenvolvendo, né? Buscando Tá, e outras aí coisas. quando é que a equipe dentistas começou a fazer Come- sentido? Porque começou eu a acho que é aí que o negócio cresceu de forma... foi Foi. para PG, né? Saiu da Exato. PA e foi para PG. Em Exato, que exato. momento foi essa virada de chave para a gente chegar na Oral C de hoje? Eu tinha algumas crenças limitantes, né? Sempre a gente quer ter um pensamento de abundância, mas não é tão natural. O óbvio, assim, principalmente no interior, as pessoas iam para ser atendidas por mim. Então, eu tinha esse pensamento, nossas colaboradoras também. Então, eu comecei a tentar melhorar a estrutura da clínica para ter um raciocínio de que, quando eu tinha um consultório muito simples, imagina, tem umas paredes brancas, a minha cadeira ali, se a pessoa vai para aquele consultório é para ser atendido por mim, porque se tirar a minha pessoa, não sobra nada. Tira toda a graça. É outra clínica já. Então a gente começou a acrescentar vários fatores de experiência do cliente, sabe? Desde forma de atendimento, a estrutura, tinha um fliperama, um videogame na recepção para criança Desconstruir a acompanhando. sensação de um consultório, no mas teto. deixar ele mais parecido com uma sala de estar, talvez, Isso. era essa a intenção inicial. Exato, e toda uma Tornar experiência. impessoal. Exato, para quando tirasse Carlos Já Eugênio, era um sobrasse preparo ainda pra toda uma que- característica. Estou na clínica Oral C, tá? Perfeito. E uma analogia que na época eu fiz, tá? Como que uma PJ consegue ser maior do que o nosso nome, né? Então, associando, claro, salve as proporções, não estou me comparando de forma alguma, mas eu fui atendido no Albert Einstein, em São Paulo. Ponto. Não precisa dizer por quem foi. Você foi bem atendido. Então, é só um exemplo onde uma PJ consegue se tornar maior do que o profissional. Então, apesar de muita gente acreditar que na área da saúde, mas isso nunca vai funcionar para, por exemplo, odontologia. As pessoas vão para ser atendidas por doutor tal. Então, esse exemplo na medicina, do nome, uma instituição consegue ser bem maior do que qualquer profissional, né? A gente fez essa analogia e a gente começou a despertar um pouco disso também na odontologia. Lá na nossa região, ser atendido na Oral C já basta. Então, não precisa explicar por quem foi. E, inclusive, não foi tão planejado, mas colegas dentistas começaram também a desejar fazer parte ali do time. Então, até eu tinha uma dificuldade, foi uma das estratégias que Catarina
junto com a Simon, criou, foi abrir um processo seletivo. Eu tinha uma dificuldade, a gente já tinha um Instagram relativamente forte para os pacientes. Como que eu vou contratar dentistas utilizando o meu Instagram? Porque E essa estratégia foi muito poderosa, porque além de a gente alcançar colegas que, de certa forma, a gente conseguia despertar o desejo deles estarem conosco, a gente também trazia para os nossos pacientes a forma como a gente estava selecionando os nossos colegas, os nossos dentistas colaboradores. Não era apenas uma pessoa aleatória que não tinha agenda, a gente estava ali fazendo uma seleção, uma captação criteriosa. A autoridade veio de todos os lados. Isso, para os pacientes não enxergarem que a gente estaria baixando a régua. Então, a gente queria formar uma equipe de dentistas e a gente apresentou. A Oral C está crescendo, estamos transformando mais e mais sorrisos e, por isso, precisamos expandir. Se você é dentista, se você compartilha desse pensamento com, né? Inclusive, a gente abriu um processo seletivo, tinha um link na bio para um questionário e, claro, que formação técnica era importante, mas os pensamentos também tinham que estar bem o mindset precisava estar alinhado, né? A forma como ele se vê trabalhando em equipe, quais eram os sonhos, os objetivos. Então, né? Assim que a gente conseguiu estruturar melhor a clínica, ali em 2020, 2021, a gente começou a ficar bem mais à vontade de colocar pessoas para atender com a gente, sabe? E isso foi crescendo rápido. Só teve um detalhe no meio, né? Foi no meio da pandemia, tudo isso. Isso, exato. Exatamente. Foi só um pequeno detalhe aí que 2019, 2020 teve, e foi talvez o ano que vocês mais cresceram, enfim, cresceram bastante comparado ao resto, né? Sim. Foi um momento de virada, de crescimento, de profissionais, de equipe. E aí chegaram hoje, só para quem ainda não entendeu, são 3 cidades. Brejo do Cruz, cidades. Que é Paraíba, São Bento, Paraíba. São Bento é a unidade principal. Brejo do Cruz e Jardim de Piranhas. Aquela que tem uma árvore, é qual? São Bento. Acho que é a maior. É a maior. Que é linda que é a sua clínica, parabéns. Eu fui, inclusive, uma vez, eu visitei o Ateliê Oral, né, lá em São Paulo. Foi sua inspiração? Sim, a árvore sim. A árvore sim. A árvore sim, perfeito. E hoje vocês estão com a clínica, e a gente estava até conversando sobre isso aqui antes de começar, eles não têm, e nem devem ter vergonha nenhuma, de abrir os números da clínica. E eles me autorizaram a perguntar. Quais são os números hoje das clínicas Oral C? Para quem está nos escutando, que às vezes está numa cidade grande e fala assim, eu já cresci, eu não consigo mais crescer, ou a odontologia está muito ruim, não é uma boa profissão. Quando eu vejo alguém falar assim, que tem filho, você quer que seu filho seja dentista? Não, Deus me livre, eu quero que faça outra área. Eu fico triste. É verdade. A gente compartilha desse sentimento também. Pelo contrário, eu falo, eu vou ficar feliz de verdade se ela escolher odontologia, porque eu amo a profissão. E eu tenho certeza que é uma profissão que pode sim ser excepcional do ponto de vista rentável, né? E vocês são a prova disso. Compartilhe um pouco. Quais são os números da Oral C hoje? Tá, eu vou voltar só para 2019, quando a gente procurou o digital. Eu tô com esses números na ponta da língua aqui, porque eu estava, inclusive, ontem à noite preparando uma apresentação que a gente vai fazer hoje à noite, né? No PAD da Bruna. Em 2019, o faturamento mensal médio era de 89 mil. E era o auge até então. Todos os anos anteriores tinham sido abaixo, sempre crescendo. E mesmo com esse faturamento mensal de 89 mil, ou seja, a gente não estava mal, mas a gente quis fazer algo diferente. Então, foi quando a gente procurou e entrou no digital, né? Achando, inclusive, que estava perto do teto. Porque eu não tinha mais aonde encaixar pacientes. Agenda lotada. E os números mais atuais agora em maio, né? O mês que fechou, 1.380.000 de faturamento. Olha aí, minha gente. Vocês parem e reflitam aonde a gente pode chegar. Né? Eu escuto muito assim, essa questão limitante de faturamento. E tem até uma história interessante, posso contar aquela que você contou ontem? A gente estava na faculdade e o Gustavo, ele sempre muito parecido com o Eugênio, no sentido de que sempre com a mentalidade muito à frente. E os colegas, às vezes, até zombavam da gente. Eita, os colegas estiverem ouvindo. Gustavo, num dos churrascos, ele falou, eu vou ganhar muito dinheiro com a odontologia. A gente estava no churrasco da faculdade ainda. Ele disse, eu vou ganhar... período, coisa... Eu vou ganhar 20 mil reais por mês. E na época, 20 mil, hoje seria, acho que 100, né? Porque, assim... Todo 2007, mundo da roda riu.
E eu tava, e eu não ri, mas eu disse, ele tá ficando Mas eu doido. quis rir também. Eu ri internamente. Mas eu quis rir também. Eu não ri, mas eu disse, ele viaja muito, meu Deus. E hoje, claramente, esse faturamento já foi muito ultrapassado, a meta já foi batida, graças a Deus. E aí você ouvir um número desse, que Dr. Carlos e Catarina estão trazendo aqui para você, fazem você que sirva de turbo aí, de energia, para que vocês sigam no caminho da odontologia e sigam acreditando na profissão. Foi nesse momento que vocês perceberam, que Catarina estava aqui até relatando, que agora vocês se consideram empresários da odontologia? Qual foi esse momento que você começou a ter essa visão? Então, foi antes. Foi antes. Não precisa chegar num nível de faturamento desse para a gente se encarar. Porque foi o fato de a gente se ver como empresários, né, e estar disposto e ter atitude para executar o que a gente se colocou num ambiente, digamos assim, diferente. A gente saiu da zona de conforto da odontologia, se inspira em outros segmentos e vai trazendo para a nossa realidade as inovações. Então, a gente vai conhecendo uma coisa, aprendendo sobre ela, validando, colocando em prática e se tornando expert naquilo. Como assim? Hoje a gente tem na nossa clínica uma central de marketing, onde a gente trabalha tráfego pago. Nem sempre foi assim, porque a gente precisou organizar a casa, a estrutura ser de excelência, a equipe estar treinada, a gente impactar os pacientes que chegavam de forma espontânea, para depois impactar um número ainda maior de pacientes através do tráfego. Hoje a gente tem, por exemplo, o setor de pós-venda, acompanhamento de grau de satisfação do paciente. Faz uma pesquisa NPS com todo mundo que entra na clínica. A gente tem um setor comercial. O paciente que não fecha de forma imediata o tratamento, ele é acompanhado por um setor que faz o follow-up até que entenda qual é o motivo dele não estar fechando. E acompanha, o objetivo é fechar. Então, assim, são movimentos, são setores que a gente foi aprendendo, executando, treinando e validando. E adaptando o projeto, né? Adaptando. O projeto da clínica é de 2020. A gente começou a construção da clínica maior de São Bento em agosto de 2020. E antes dela estar pronta, a gente teve que derrubar um monte de parede, porque a cabeça tinha mudado. O que era o depósito virou uma sala de imagens, né? A gente tem um tomógrafo dentro de uma clínica que a gente nem cogitava ter. Se levantam muitas dúvidas em relação a gente ter a coragem de fazer uma estrutura daquela em São Bento, que é uma cidade de 35 mil habitantes, para quem não está ainda muito situado. Mas a gente tinha duas salas alugadas numa clínica de uma amiga minha, e a gente fez uma estrutura de quantos metros? Tem quase 400 metros quadrados, mas que foi feita para ser o nosso consultório, eu e ela atender. Mas, além de uma estrutura bonita, que eu acredito, eu sou muito orgulhosa, claro, da nossa clínica de São Bento, além de uma linda estrutura, a gente também trouxe muitas inovações no sentido de tecnologia, soluções para os nossos pacientes. Né? Então, para fazer isso acontecer, você pode parecer loucura para quem não acompanha de perto, não entende nosso raciocínio, mas a gente foram decisões estratégicas. A gente levantou entendeu as objeções dos nossos pacientes, por exemplo, o que impedia que eles fechassem os procedimentos, os protocolos de ticket médio mais alto na nossa clínica. Quais eram as objeções para que isso acontecesse? Então, uma delas era não ter acesso ao exame. Não tinha tomógrafo na cidade. Então, pode ser uma dúvida, por que ter um tomógrafo dentro de uma clínica odontológica? Porque na nossa cidade não tem centro de radiologia, e para o paciente fazer um exame que é essencial para ele fazer um implante, ele tinha que se deslocar no mínimo 100 quilômetros para fazer, e daí a gente já filtrava, muita gente ficava pelo caminho, a gente não conseguia fechar isso. Era uma objeção. Outra objeção é, obviamente, o financeiro, né? A dificuldade em... nem todo mundo tem um cartão de crédito para dividir um procedimento com um ticket médio de R$10 mil, que é o ticket
que a gente busca na clínica, uma meta. E aí a gente entra viabilizando uma forma de pagamento que seja adequada para ele. A gente tem financiadora, parceira nossa, que faz esse parcelamento e toda a equipe ajuda o paciente nesse percurso para conseguir esse financiamento. Então, a gente vai ali levantando, entendendo as objeções do paciente e trazendo solução para eles. Entendeu? Muito interessante. Então, Hoje vocês têm quantos funcionários ao todo nas Hoje três clínicas? são 35 colaboradores e ao todo 15 dentistas. nas 3 clínicas. É uma estrutura gigante. E nós temos 2 tomógrafos. Um tomógrafo em São Bento e um tomógrafo em Jardim de Piranhas. É uma história incrível, na verdade. É uma história incrível porque, de fato, rompe com muita objeção dos dentistas, né? Caramba, é impossível ter uma clínica desse tamanho no interior. É impossível ter uma clínica com tomógrafo. É impossível. E aí, eu estava na internet ontem e eu vi um texto aqui, um pequeno texto, uma frase, na verdade, do Peter Drucker, que ele é considerado o pai da administração moderna. E eu lembrei de vocês. Olha só. O marketing não é uma função ou uma parte. É todo o negócio visto do ponto de vista do cliente. Marketing não se resume a um setor ou ao marketing digital. É todo um relacionamento com o cliente. É sobre entender as suas necessidades e desejos. É sobre compreender quais são as dores do mercado, entender o consumidor e construir algo de valor a partir disso. No fim da linha, o marketing precisa ser visto do cliente para dentro e não da empresa para fora. É sempre sobre o cliente. E eu acho que resume o que é a Oral C hoje. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Mas eu acho que o marketing, as pessoas falam assim, a marketing é o Instagram. Tudo o que vocês fazem, desde o momento, e a gente tenta fazer também, né? Assim, a gente tem algumas coisas, não é nesse nível, não é nesse nível de estrutura que vocês têm, mas a gente busca também oferecer uma experiência diferenciada para o nosso paciente, né? Eu, por exemplo, sou um estudioso de odontologia digital. Então, desde 2017, eu tenho um scanner no consultório e faço todos os meus procedimentos com scanner. Eu praticamente não moldo mais nenhum paciente. Isso é uma experiência diferenciada, né? Eu consigo entregar, às vezes, um protocolo em 2 sessões, protocolo cerâmico. Então, essa experiência, esse cuidar do cliente é, de fato, na minha opinião, um diferencial de vocês. Desde o antes, como você falou, até o depois, até o pós-atendimento. Porque a experiência não é só o café e o bolo que se serve na recepção, né? Você pensa em toda a trajetória do paciente. Que era até a minha próxima pergunta. De onde vêm as ideias para que vocês tenham... Que vocês saiam da caixa? Por exemplo, no Dia das Mães, vocês foram atrás de histórias, né? Dia dos Namorados, agora vocês pegaram... Quem vier com um casal de namorado vai ganhar um brinde, né? São estratégias que eu acho fantásticas, mas assim, a gente fala, por que a gente não pensou nisso antes? O que faltou pra gente pensar nisso e fazer? Por que só agora, hoje, que não dá mais tempo de fazer? Essa estratégia do Dia dos Namorados foi, tipo... Eu tive a ideia na terça-feira, 4h30 da tarde... E a gente vinha pra cá à noite. A gente tava numa reunião até, um pessoal da XP foi lá na clínica, a gente tava conversando e ela começa a me mostrar balões, uma coisa. Pinterest, balões, decoração dos namorados. Aí eu tenho uma inspiração, aí ligo pra loja, você tem esses balões? Me dê o contato de quem faz essa organização. Então, a ideia, na verdade, é você estar no universo antenado e em outros segmentos. Porque olhando só para a odontologia, só olhando para a odontologia não vai. Então quer dizer que a sua cabeça é a mente brilhante, né, Catarina? Disso aí, total. Eu sou das planilhas, ela é do criativo. Incrível. Total. E como para vocês estarem nessa estrutura que vocês têm hoje, como que vocês se prepararam para, porque assim também no nível que vocês estão não tem como fazer tudo de forma amadora mais nas suas planilhas, né, Eugênio? Apesar de você sempre, como você disse, ser muito organizado. Como é que vocês se prepararam para gerenciar e para ter um faturamento desse e gerir tantos funcionários? Vocês podem abrir aí o jogo, assim, falar como foi essa preparação, se foram cursos... Você tem tempo, né, Catarina? Você tem tempo, mas de forma resumida, é claro. Alguns insights, algumas viradas de chaves importantes para chegar nesse nível de gestão. Deixa eu falar só um processo antes que tem a ver com a precificação da gente.
E coisas que a gente fazia até de forma orgânica, mas que a gente foi vendo depois. O fator tempo na precificação é extremamente importante, sabe? E sem perceber isso, acaba que hoje a gente enxerga que a gente tinha uma clínica muito lucrativa quando era só eu e ela, porque eu era muito rápido executando. E hoje, quando eu jogo na planilha, eu percebo o quanto que isso é exponencial. Sim. Então, se você executa um procedimento, por exemplo, o normal é 1 hora e você faz em meia hora, não é que você vai ganhar o dobro. Às vezes você ganha 20 vezes mais por estar reduzindo o tempo na metade. E Como também isso é um fator de estar sempre... A precificação é uma coisa viva. Porque como nessa época a gente tinha um controle de tempo, a gente era muito ágil na execução, mas hoje nós temos outras pessoas que não necessariamente são tão ágeis. Então, a precificação também tem que Variar. levar em adaptar consideração não só o ritmo que era de antes, né? Quando era só duas isso. pessoas. A gente em breve a gente vai até abrir esse sistema também, que a gente está elaborando, mas, por exemplo, na precificação, ele mostra por procedimentos, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Dentro da odontologia, isso foi um pouco mais chocante e facilitou a saída dela do mocho, né? Porque isso foi decisivo para a gestão, equipe. Exato. Quando a gente vê uma cirurgia de implante, por exemplo, dependendo do tempo de execução, quando você joga na projeção mensal, uma cadeira odontológica realizando cirurgia de implante, você consegue lucrar 300 mil. Se você tivesse, claro, as 40 horas semanais preenchidas e tal. Falando do lucro, tá? E a ortodontia, do jeito que a gente estava precificando, lotando a agenda, ela projetava 2.300 no final do mês. Então, não é metade do implante, né? Tipo, não é nem 1% do que o implante projetava. Então, dentro da mesma profissão, uma especialidade projetando um lucro de 2.300. Eu sei como é. Pronto. Então, quando ela precisa, até desde a exoneração do concurso, precisa de eu colocar numa planilha e vem cá, dá uma olhadinha aqui. Visualiza isso, veja que... Faz sentido? Não, mas pronto. Então, já está decidido, né? Então, eu vou delegar 100%. Foi decisivo para... Porque Isso. hoje eu não estou mais no mocho, né? Eu saí do mocho tem mais de 2 anos. E foi baseado em números, né? Não foi uma decisão aleatória. Foi baseada... Não quero mais atender. Não foi porque... Entendeu? Foi porque a gente viu o que tempo dela era muito financeiramente mais... eu poderia trazer para a clínica de outra forma, É contribuir de outra forma. aquela famosa lei do Pareto, né? O Isso. 20 e 80, né? 80 e 20, Exato, né? exatamente. Você tem que descobrir o que é os seus 20% que fazem a grande diferença. Às vezes você passa 80% do seu tempo fazendo alguma coisa que não lhe dá um retorno. E aí você na gestão, com certeza, traz Então, muito mais muito retorno mais. Então, eu financeiro do que vejo você atendendo. o negócio assim de fora, né? Faço um zoom out, eu acompanho as equipes. Eu tenho que ter, pra gente criar, a gente tem que ter tempo, né? Tem que ter Sim, inspirações. Viajar, né? Isso, Catarina, importante também. importante, né? Sair da cidade. Viajar é importante. Viajar é importante. Um pra dos se inspirar. segredos que eu nem sei exatamente... Um dos segredos que eu nem sei exatamente como é que funcionou, mas a forma como a gente foi trazendo a equipe para o nosso lado, sabe? Porque a gente tinha dentistas que trabalham para a gente que pensam, eu prefiro atender aqui do que na minha clínica, porque a energia do time aqui é muito boa. Dá 8 da noite, a minha funcionária dá 5 horas da tarde já não quer mais marcar ninguém. Aqui dá 8 da noite, se você aguenta mais 4, eu posso trazer. Querendo agendar Então, uma mais energia... E ele fala, o que é que vocês fazem com ela? Mas eu não sei. sei. Mas aí, porque a gente não parava para pensar. De certa forma, Mas hoje... faz parte do sucesso da clínica, com certeza. Não tem O nenhum engajamento da equipe. Uma Isso, grande a virada equipe. de chave é que a gente não... Os nossos clientes não são só os nossos pacientes. Então, entender que a nossa equipe de colaboradores e a nossa equipe de dentistas também são os nossos clientes, isso daí é decisivo para que eles sonhem o nosso sonho, eles vistam a camisa da clínica como, né, como a gente precisa, porque hoje a operação tem uma dimensão que a gente não consegue mais entregar em 4 mãos, como antes. Então, é realmente aquela frase que pessoas precisam de pessoas e ver o tanto o poder transformador que o nosso trabalho faz na vida dos nossos pacientes, mostrar isso para elas. Tá? E também mostrar para elas como a clínica tem aquele poder, aquela energia de, sei lá, transformar a vida das nossas colaboradoras, né? Uma pessoa que às vezes estava desacreditada, achava que não servia para nada na vida e
De repente, entrega tá- muito na Oral C, entendeu? Então ela se reenergiza e vê que tem futuro na vida dela também. Então, com certeza, a equipe é interessante ver, porque eu acredito que se tornou um objeto de desejo ser tratado na Oral C, né? Os Sim. pacientes, objeto de desejo para os dentistas trabalharem na Oral C. Trabalharem lá. E também os colaboradores, que com certeza são extremamente valorizados para poder ter essa entrega que vocês têm hoje. Né? Com certeza. Passa rápido demais esse podcast. A gente gostaria de passar muito mais tempo aqui conversando com vocês, mas eu acho que a gente já tem mais de 1 hora, né, diretor? Tem quanto tempo aí, diretor? Chegando em 1 hora agora, né? Nossa. Então a gente tem mais uns 10 minutos. Então, bacana demais a história de vocês. Eu tenho certeza que o que você falou agora também é muito valioso, porque a equipe, eu vou dizer que é uns 50, 60 ou até mais do negócio. Claro que vocês, enquanto gestores que colocam todo mundo, essa engrenagem para funcionar, são muito valiosos, mas é a equipe que faz o negócio acontecer. Né? É a equipe que também faz o sorriso acontecer. É a equipe que também faz o paciente sair satisfeito. E hoje a gente também não tem dúvidas que o RH é a parte mais importante, ou uma das mais importantes da empresa. Que inclusive era a próxima pergunta, né? O que vocês acham, eu acho que você acabou respondendo com antecedência, o que vocês acham que é o fator mais importante hoje para o sucesso? Eu acho que a equipe é um deles. O que mais vocês poderiam citar, além da equipe, para o sucesso da Clínica Oral C, além da gestão de vocês, desse boca a boca, da equipe? O que faz o paciente encher os olhos? Não sei, a gente... Vamos chamar de marketing, então, já que é a definição que você fez. Não, né? Que é o vamos tudo. chamar de, sabe de quê? De branding. Eu acho que a gente construiu um branding muito forte. E o branding vai desde, obviamente, a nossa imagem pessoal, mas também a nossa comunicação, o nosso comportamento. Né? Casal, sim, pais, mãe. estilo de vida, entende? Isso tem até, não sei se vocês vão... Estava no nosso roteiro. Mas pode ficar à vontade, fica à vontade. Mas de se sentir como influenciadores digitais, né? Nunca foi o objetivo. Mas, obviamente, quando a gente tem essa exposição, e é uma exposição digital, mas que existe uma influência Real. no ao vivo, né? Porque até se eu fosse, né, me descrever como na liderança da Oral C, eu me descreveria como uma líder pelo exemplo. Que a nossa forma de conduzir o time nunca é, apesar de a gente abrir número, ter meta, nunca é na cobrança, na exigência. Quero isso. Não. É natural. É muito natural. Foca no seu, foca no que você precisa fazer, na sua função. Energia. É muito da cultura da empresa, do entusiasmo na entrega. Sabe? Enfim, focar no que precisa ser feito. Que o resultado, consequentemente, É uma consequência. E assim como eu não queria que o mês da Oral C fosse pior do que o anterior, eu não quero que a comissão que eles recebam seja pior. Isso. Então eu sempre comemoro junto com cada uma de forma individual o melhor comissionamento delas, entende? Então eu vibro com elas mesmo, porque de fato, apesar de ser Oral, não sai do meu bolso, né? Sai do bolso da empresa. Eu realmente fico feliz em ver o comissionamento, o crescimento. Então, cada Fico setor feliz hoje de tem um falar. comissionamento ali específico para Exato. cada área Sim. em cima dos Exato. resultados. Sim, Exato. sim. Pessoal, estouramos o tempo já. Eu ficaria aqui tranquilamente. Se pudesse, eu deixaria gravado já a segunda parte, aqui, já conversando aqui com Catarina e Eugênio. A gente tinha várias perguntas ainda para fazer para vocês. Como é trabalhar em casal? Vamos fazer só adulto como é trabalhar em casal? Porque como a gente trabalha em casal também, eu tô querendo aprender alguma coisa aqui, né? A gente é a parte interessada. O diretor vai permitir mais 3 minutinhos ali. Como é trabalhar em casal? Porque a gente trabalha em casal também. E aí, quais são as principais dificuldades, né? Para quem também é da nossa audiência e está nos assistindo. E os principais benefícios. Benefícios, acho que a Catarina já até falou aí, porque um acaba estimulando o outro. Né? Exato. Mas quais são as principais dificuldades e como é que vocês contornam quando a opinião não é a mesma? Primeiro tinha uma pergunta, como não misturar, né, vida pessoal Sim. com profissional? A resposta é bem fácil, né, Catarina? Não tem como. Não tem como. Mistura Não tem mesmo.
Mas eu acho que o segredo, principalmente para dar certo, é porque a gente gosta muito do que a gente faz. Então não é um incômodo a gente estar falando de trabalho, sabe? Mas vamos lá, Kátia, o que é que você tem a... Não, você que vai acrescentar. Não, eu realmente me sinto muito segura trabalhar ao lado de Eugênio. Eu acredito que a recíproca também. Uma coisa que a gente nunca combinou oficialmente é o que cada um ia fazer. Nunca teve essa divisão, mas foi acontecendo. Foi acontecendo. E a gente sabe exatamente o que é a atribuição de cada um. Então, Catarina, ela lança, tentar lembrar algum projeto, que ela não olha para os cursos. Ela só cria. Mas vamos com calma. Mas artista tem disso, né? Exato. Tem que dar abertura para o artista trabalhar. Exato. Como tornar ali... Vai ter o retorno. Mas, enfim, claro que tem, porque é bem intangível, subjetiva. Mas é muito bom. Ela é responsável por toda a parte criativa, todo o que chama a atenção, principalmente na Oral C, que é o branding, o marketing, todo o diferencial da gente, o atendimento, é 100% de Catarina. E a base, acho que a base sólida de tornar aquilo lucrativo e rentável, eu tenho uma contribuição também. Então, eu faço a clínica lucrar e você faz a clínica brilhar. Olha isso. Minha gente, que coisa linda. Eu tô impressionada. Eles combinaram esse final, eu tenho certeza que ela tinha essa frase de efeito guardada para o final. Não tenho dúvidas. Então, gente, muito obrigado. A gente passou rápido demais. A gente queria perguntar mais muitas coisas. Talvez, quem sabe, um próximo episódio aí vocês não vêm pra gente complementar. De verdade, vocês, né, são de outra cidade e já vinham para Natal e a gente conseguiu encaixar na agenda. Pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. A gente tá aqui, para quem não sabe, no horário de almoço. Então, ninguém almoçou para conseguir gravar. Para que a gente pudesse produzir esse material e entregar esse conteúdo de valor para a audiência da gente, tá certo? De verdade, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E eu quero fazer um pedido final. Ai, meu Deus. Para quem tá nos escutando, talvez não saiba, mas ontem foi Dia dos Namorados. A sua mensagem para sua namorada. Eita, agora vai matar a gente do coração. Puxou o tapete. E a de Catarina também, para o namorado dela. E depois, para assumir a resposta, eu vou dar a minha também. Tá? Boa. Acho que a gente podia inverter para eu me inspirar aqui. Pode, por favor. Não, então vai você. Ai, que saia... Como é que eu vou fazer isso? Peraí. Gênio. Meu amor. Meu parceiro de vida. Meu grande alicerce. Eugênio é o meu grande mentor empresarial, é meu grande parceiro, meu grande cúmplice. E eu sou muito agradecida pela sua vida. Espero contribuir e retribuir tudo que você faz por mim. E eu te amo e espero que esse Dia dos Namorados se repita por muitos, 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 muitos anos. Arrasou. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou falar antes, tá certo, gente? Pra você já ir aí se inspirando. Eu queria dizer a mesma coisa, né? Que eu não tenho dúvidas de que eu não estaria onde eu estou se não fosse por Gustavo, né? Nós nos conhecemos na faculdade e nós crescemos juntos na odontologia. Tudo que nós temos, nós conquistamos juntos, né? Nossas filhas, toda nossa casa, nosso sucesso profissional, foi tudo construído junto. E uma coisa que Catarina e a gente falaram que eles nunca combinaram, e eu acredito que o que acontece na maioria dos casais de sucesso é que os casais se complementam, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro, no sentido do que você leva mais jeito. E eu acredito que com a gente é do mesmo jeito. Eu sou muita emoção, eu quero fazer as coisas, sou animada. Gustavo já é mais na dele, mais racional, pensa mais nos números também. Então é muito parecido. E eu acho que a gente com certeza não estaria onde estamos se não estivéssemos juntos. Te amo. Obrigado. Te amo também. E aí, Vamos... eu achei que eu ia escorregar, acho que deu certo já, né? Já tá feito, dá. né? Então tá bom. Já tá feito. Então, gente... Vamos finalizar aqui o podcast. Eu também gostaria muito de agradecer a presença de vocês. O primeiro podcast, eles falaram, o primeiro podcast chegou todo mundo um pouco nervoso, mas eu acho que agora no final já está tudo muito mais, mais tranquilo. Foi muito
bacana, a gente está muito feliz e honrado pelo tempo de vocês, por vocês terem aberto aqui a história de vocês, nos contado. Eu tenho certeza que vocês vão impactar muitas pessoas com a história de vocês ainda. E muito obrigada. Querem dizer alguma palavra de agradecimento, alguma mensagem final? E o Instagram também de vocês, para quem não conhece. Sim, o Instagram é @clínica-oralc. E se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando, eu diria que você deve procurar sempre um motivo para você enfrentar essa jornada, né? Nós trouxemos aqui nossa história, um pouco da nossa história, da nossa jornada do herói, e que foi sempre pautada em mudanças de mentalidade. Então, esteja aberto, se prepare para as oportunidades e entregue sempre o seu melhor para que o resultado venha, né? É meio clichê, mas é isso. Encontre o seu motivo. Arrasou. Seu Instagram é o Doral C, mas você também tem algum profissional também? A gente segue principalmente com o da clínica. Certo. Acho que mas o meu... Eu uso o arroba doutora Catarina _ doutora _ Catarina Soares, porque além da Oral C eu também tenho outros negócios em paralelo, principalmente hoje eu lidero um grupo de empreendedoras, empresárias, um grupo de networking, e que eu também tenho um propósito em relação a elevar, impactar mulheres, principalmente. Meu propósito agora está muito próximo disso. Muito bacana. Amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Desculpa ser justa, foi uma brincadeira, mas vocês fizeram de letra. Não, tudo bem. E que vocês sigam impactando muita gente e que esse novo projeto também tenha muito sucesso. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Até a Obrigada próxima. pelo convite. Até a próxima. Tchau, gente. Quem gostou, curta, compartilha, manda esse conteúdo para um amigo seu que possa gostar, que possa se inspirar, que possa crescer também. E acompanha a gente. Toda semana tem episódios, a gente está produzindo um conteúdo bem legal, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.